O atrito é a força que se opõe ao movimento de deslizamento de um corpo sólido em contato com outro. Se uma força é aplicada a um sólido, existe uma resistência a seu movimento. Essa é a força de atrito, e ela pode ser medida em termos da força necessária para vencê-la. Esse bloco de aço, por exemplo, necessita de uma determinada força para deslizar, igual e contrária à força de atrito entre ele e a placa de aço. A balança de mola indica uma unidade de força. Colocando o bloco em sua face lateral, constatamos a mesma unidade de força. Nessa outra face, a mesma força novamente. Essa experiência demonstra que o atrito independe da área das superfícies em contato, e a isso denominamos a primeira lei do atrito. Para explicar as leis do atrito, a natureza do contato entre as superfícies lisas deve ser estudada. Essa superfície altamente usinada parece ser lisa e plana. Mas, ao passarmos uma fina ponteira sobre a mesma e ao ampliarmos o resultado, a superfície se apresentará coberta por asperezas semelhantes a montanhas e vales. Esta é uma superfície altamente polida, mas, quando examinada através de um microscópio eletrônico, com aumento de 6.000 vezes, surgirão marcas visíveis, que se parecem com linhas de estrada de ferro, apesar de medirem somente poucas centenas de átomos de profundidade. Então, apesar de uma superfície se apresentar aparentemente lisa como essa, devemos imaginá-la como sendo mais assim. Se uma outra superfície pintada é colocada sobre a primeira, a razão da primeira lei do atrito começa a se esclarecer. As áreas reais de contato entre essas superfícies planas altamente ampliadas são apenas as pequenas regiões onde os picos de uma tocam a superfície da outra. A área real de contato não tem relação alguma com a área da superfície medida de modo convencional. Considerando que o atrito somente ocorre nas áreas reais de contato, concluímos que o atrito independe da área total da superfície. Essa é a primeira lei do atrito. Se um bloco necessita de uma unidade de força para puxá-lo, dois blocos necessitam de 2 unidades. Três blocos de 3 unidades e assim por diante. Isso demonstra a segunda lei do atrito, segundo a qual o atrito varia diretamente com a carga. A razão é que, quando 2 superfícies entram em contato, a área real de contato é tão pequena que, mesmo com leves cargas, as pressões nos pontos de contato são muito elevadas. Se a carga for aumentada, as áreas de deformação aumentarão e, eventualmente, outros picos mais baixos entrarão em contato para dividir a carga. Isso explica a segunda lei do atrito, pela qual o atrito varia diretamente com a carga, porque a área de contato aumenta na proporção direta do aumento da carga. Então, se plotarmos um gráfico, a força de atrito em função da carga, para qualquer par de superfícies, o gráfico representará linhas retas. Entretanto, na prática, é melhor lidar com a relação entre a força de atrito e a carga, que é denominado coeficiente de atrito e é normalmente indicado pela letra grega mu. Por exemplo, o coeficiente de atrito mu para um bloco de gelo sobre o aço é de aproximadamente 0,05. Para aço sobre aço é 10 vezes maior, ou seja, 0,5. Até agora assumimos que as superfícies são perfeitamente limpas, mas em termos práticos todas elas se apresentam contaminadas por películas adsorvidas de óxidos, de vapor d'água e de outros poluentes que são difíceis de remover. Entretanto, se as superfícies forem colocadas no vácuo e aquecidas, eventualmente todos os contaminantes serão removidos, deixando a superfície totalmente limpa, expondo metal virgem.
Se agora elas forem postas em contato, irão se aderir fortemente por atração molecular. Mesmo sob condições normais, superfícies de aço altamente polidas e limpas aderem fortemente uma das outras. Se os metais não formassem películas de óxidos e de contaminantes, eles se agarrariam ao contato, e essa espécie de deslizamento seria impossível. De fato, à medida que as superfícies deslizam nos poucos pontos de contato onde a pressão é elevada, a película protetora é eliminada e os picos de metal se soldam. Essa ocorrência pode ser demonstrada na vida prática. Nessa máquina, um pino de cobre está deslizando sob pressão em um disco de aço sem lubrificação. Uma fatia cortada em ângulo, ou seção inclinada, permite ampliar o aspecto das irregularidades da superfície. Cortando-se uma seção inclinada nesse disco de aço e examinando sob o microscópio, vemos com clareza como o cobre soldou-se ao aço. Nesse exemplo, as junções da solda repuxaram o aço acima do seu nível original. Se a operação for repetida com um deslizador de aço em um disco de cobre, novamente uma microfotografia da seção inclinada nos mostra como o aço abriu um sulco profundo no cobre, que é mais macio. Em conjunto, esses dois exemplos mostrando soldagem e formação de sulcos resumem as causas do atrito e o processo de desgaste que inevitavelmente ocorre entre superfícies metálicas sem lubrificação. Existem 3 maneiras pelas quais o atrito e o desgaste podem ser reduzidos. A primeira é pela cuidadosa escolha do material das duas superfícies. A bucha desse mancal possui um revestimento de liga macia de chumbo estanho que tem baixa resistência ao cisalhamento em comparação com o eixo de aço. O segundo método é o aperfeiçoamento do projeto de engenharia, substituindo o atrito de deslizamento pelo atrito de rolamento. O terceiro método é a colocação de uma película líquida entre as duas superfícies, ou seja, a lubrificação. Uma das propriedades importantes de qualquer lubrificante é a viscosidade. Aqui, óleos de alta, média e baixa viscosidade estão sendo comparados. Viscosidade é a medida da coesividade interna de um óleo. Qualquer desses óleos pode ser usado em um mancal plano, um exemplo comum de lubrificação em ação. Nessa demonstração, a folga entre o eixo e o mancal foi propositalmente exagerada e a carga está atuando verticalmente para baixo, apesar de que na prática ela pode variar. À medida que o eixo gira, o óleo é arrastado ao seu redor, sendo forçado para o estreito espaço convergente em forma de cunha existente entre o eixo e o mancal. A partir de uma determinada velocidade, a pressão nessa cunha é suficiente para elevar o eixo, que passa agora a deslizar na cunha de óleo. As superfícies de metal não estão mais em contato e o atrito é reduzido para cerca de 1/100º do valor inicial. Isso é chamado lubrificação por película fluida total, ou lubrificação hidrodinâmica. À medida que o eixo gira, a camada de moléculas de óleo aderidas a ele é arrastada pelo seu movimento. Essas, por sua vez, arrastam outras camadas e assim por diante. A velocidade do movimento, porém, diminui a cada camada subsequente de moléculas. Com óleos de baixa viscosidade, essa diminuição é rápida, mas com óleos de maior viscosidade, as moléculas agarram-se umas às outras mais tenazmente e, como resultado, o eixo pode suportar uma carga maior com a mesma espessura da película lubrificante. Quanto maior a viscosidade, entretanto, maior será o atrito interno do lubrificante. Existem camadas de moléculas que se aderem às superfícies estáticas do mancal, causando o efeito de frenagem e, portanto, aumentando a energia necessária para uma determinada velocidade de rotação. Se traçarmos um gráfico relacionando a velocidade do mancal com a força de atrito, a princípio o atrito é elevado, pois ocorre contato de metal com metal. Com o aumento da velocidade, a cunha de pressão começa a se formar e o atrito cai, atingindo seu ponto mais baixo quando a película fluida completa se estabelece totalmente. O atrito então começa a aumentar vagarosamente, devido ao aumento do atrito fluido na película de óleo.
É prudente operar o mancal do lado direito do ponto mínimo, lembrando, entretanto, que o cisalhamento do óleo tende inevitavelmente a aquecê-lo. Quando qualquer óleo é aquecido, sua viscosidade diminui, e isso reduz sua capacidade de suportar cargas. A distribuição de pressões nesse mancal plano é mostrada pelas alturas das colunas de líquido. À medida que a carga varia, a pressão na película fluida automaticamente varia para contrabalançar a carga. A pressão depende da velocidade relativa das partes em movimento e da viscosidade do líquido. Existem outros tipos de equipamentos nos quais outros fatores têm maior influência na lubrificação. Essa técnica fotoelástica de medir tensões mostra que no engranamento de engrenagens de dentes retos, as tensões locais podem ser extremamente altas. Em tais circunstâncias, dois novos fenômenos entram em jogo. O que realmente ocorre é que no ponto de máxima tensão, o metal se deforma elasticamente, com isso aumentando em muito a área sobre a qual a carga se distribui. Uma vez removida a carga, a superfície do metal retorna à sua dimensão original. Nas áreas de contato, as pressões são muito elevadas. Sob essas condições extremas, conhecidas como regime elasto-hidrodinâmico, a viscosidade V do lubrificante aumenta enormemente, permitindo que uma maior carga seja suportada. A viscosidade volta ao normal tão logo o óleo deixa a zona de contato. A lubrificação elasto-hidrodinâmica mantém uma película fluida total mesmo sob condições muito severas. Porém, algumas vezes ocorre um acentuado contato entre os pontos altos de duas superfícies e, nesses casos, o processo de lubrificação depende em grande parte de camadas tensoativas, com apenas algumas moléculas de espessura. A isso se chama de lubrificação limítrofe. É muito comum termos uma combinação de condições limítrofes e elasto-hidrodinâmicas, conhecida como lubrificação mista. Sob condições mais severas, especialmente com superfícies de alta dureza, o contato de metal com metal é inevitável e precisa ser tratado de modo especial. Com a forte compressão de duas superfícies, a maior parte da película lubrificante é expelida, exceto uma camada com poucas moléculas de espessura. Essa camada não é suficientemente forte para evitar que os picos de uma superfície entrem em contato com os da outra, completando dessa maneira o circuito elétrico. Para evitar esses contatos prejudiciais, quando em condições de deslizamento, alguma coisa precisa ser adicionada para melhorar o desempenho do óleo. Tais substâncias são denominadas aditivos e são normalmente usadas em pequenas quantidades. Um dos tipos é chamado aditivo de oleosidade e consiste de moléculas longas com extremidades polarizadas. Essas extremidades, ou cabeças, aderem firmemente a qualquer superfície metálica, havendo também uma forte união lateral entre as moléculas. Quando um aditivo de oleosidade é usado, ele age como um tapete aderido a cada superfície, resistindo fortemente ao contato de metal com metal. Estes aditivos são estáveis e não corrosivos, porém atuam somente até cerca de 100 graus Celsius, uma vez que se desprendem da superfície metálica a essa temperatura. Em mecanismos onde altas temperaturas são possíveis de ocorrer, um outro aditivo do tipo melhorador do índice de viscosidade é capaz de assegurar lubrificação adequada em uma larga faixa de temperatura. Outro tipo de aditivo é o de extrema pressão, ou EP. Esses normalmente contêm um agente químico ativo, tal como enxofre, o cloro ou fósforo. Quando um aditivo EP contendo cloro é adicionado a um óleo mineral em teste, o atrito é imediatamente reduzido. A explicação é que com óleo mineral puro, os picos das duas superfícies se chocam com força suficiente para remover a camada limítrofe, produzindo intenso calor por atrito, fundindo os pontos em contato que logo se rompem. Nesse caso, existe um grande perigo de grimpamento ou agarramento das peças.
Por outro lado, se o cloro estiver presente, quando a camada limítrofe é removida na região de alta temperatura, o aditivo reage imediatamente com o metal descoberto, formando uma película escorregadia de cloreto. Isso reduz o atrito e, portanto, a geração de calor. Como exemplo prático da atividade EP, um disco de bronze está sendo parcialmente revestido com um composto de enxofre. Uma carga é aplicada ao pino e nota-se que, apesar da superfície ser lubrificada, existe grande diferença entre o atrito na área recoberta com sulfeto e na área não recoberta. O registrador indica à direita um alto atrito e o movimento irregular devido à soldagem na superfície não recoberta. À esquerda, o atrito é menor e o deslizamento é mais suave na área recoberta com aditivo. Outro importante aditivo EP é o fósforo. Nesse exemplo, um óleo com ditiofosfato é aplicado a um disco que está sendo aquecido. À medida que a temperatura sobe, o atrito diminui até que a viscosidade do óleo se torna tão baixa, permitindo que se inicie o contato de metal com metal. E a partir desse ponto, o atrito volta a aumentar. Com um óleo mineral puro, o grimpamento seria quase instantâneo. Mas, com óleo aditivado, nessa temperatura teria início a reação entre o aditivo EP e a superfície metálica, formando uma película de baixo atrito nas áreas críticas e reduzindo dessa maneira o atrito. Essa é uma curva típica para um óleo contendo aditivos EP. É importante observar que o aditivo EP somente se torna ativo a uma determinada temperatura, limitando assim sua atividade química àqueles locais e momentos onde se torna necessário proteger a superfície metálica. Torna-se claro que os óleos EP se destinam a aplicações somente quando suas propriedades ativas se tornam necessárias para proteger o metal. Uma situação completamente diferente, mas onde também se torna difícil manter uma película fluida total, é quando grandes cargas são combinadas com movimentos lentos. Esse barulho é característico do movimento denominado prende e solta. Ele ocorre tipicamente nos barramentos de máquinas operatrizes. Nesse tipo de movimento, uma vez que o atrito estático é maior do que o dinâmico, o elemento deslizante se move numa sucessão de pequenos trancos, causando o barulho característico. Muitos tipos de lubrificantes, tanto limítrofes, antidesgaste e EP, podem solucionar esse problema. Existem, entretanto, circunstâncias nas quais nenhum óleo mineral pode ser usado. Para temperaturas muito altas, existe uma série de óleos sintéticos que aumentam em muito a faixa de utilização de lubrificantes líquidos. Esses produtos são, porém, muito mais caros do que óleos minerais. Os gases podem também ser usados como lubrificantes e são capazes de suportar cargas muito elevadas. Devido a seu baixo atrito interno, permitem velocidades extremamente altas. Nesse mancal a gás, o contato de metal com metal é eliminado por meio de uma ligeira torção. Os sólidos são também usados como lubrificantes, sendo os mais comuns as graxas, que são extremamente úteis se usadas em situações apropriadas. Sua principal vantagem é que não tendem a escorregar, permanecendo no local onde foram aplicadas. As graxas não dissipam muito bem o calor, mas, por outro lado, podem assegurar a lubrificação duradoura de mancais de rolamento, principalmente do tipo selado. Outro tipo de mancal selado de longa vida é fabricado com o metal poroso sinterizado, sendo os intertícios do bronze fosforoso permanentemente preenchidos com óleo. Uma outra maneira de evitar atrito e desgaste, especialmente em mancais de pouca carga, é o uso de material plástico de baixo coeficiente de atrito, tal como o PTFE. Esse material possui o mais baixo atrito entre todos os sólidos conhecidos. Um tipo de lubrificação totalmente diverso utiliza sólidos tais como bisulfeto de molibdênio ou grafite. Suas propriedades dependem da estrutura molecular. O grafite é um exemplo típico desses materiais. Em um determinado plano, seus átomos se aderem fortemente. Em ângulos retos, a esse plano, a coesão é muito mais fraca.
o que permite as camadas de átomos deslizarem umas sobre as outras, tornando o grafite um bom lubrificante sólido. Os sólidos podem ser utilizados a temperaturas muito além da faixa de utilização dos lubrificantes líquidos. Porém, seus coeficientes de atrito são cerca de 50 vezes maiores do que a lubrificação por película fluida. Os sólidos também são utilizados em faixas de temperatura extremamente baixas. Não há dúvida de que o ideal em lubrificação é a utilização de óleos derivados do petróleo com película fluida total. Esses óleos são estáveis e resistem a alterações físicas e químicas, possuem baixa volatilidade e são quimicamente neutros, sendo por isso usualmente o meio mais econômico de lubrificação. Lubrificação, entretanto, é apenas uma das funções de um lubrificante. Eles também têm função muito importante na refrigeração dos mecanismos lubrificados e na dissipação do calor, em um cárter ou num refrigerador de óleo. As películas lubrificantes protegem contra a corrosão, tanto atmosférica como por produtos ácidos da combustão. Inibidores de oxidação ou ferrugem são adicionados quando necessários. Os lubrificantes mantêm as superfícies limpas e garreiam quaisquer partículas de desgaste ou outros contaminantes que podem assim ser filtrados ou drenados do sistema. Um aditivo detergente é usado para auxiliar esse processo. Em qualquer dispositivo mecânico, existirá sempre movimento relativo entre superfícies. Muitas vezes, como por exemplo no caso de um pneu sobre uma pista molhada, torna-se importante maximizar o atrito. Mas, geralmente, alguma forma de lubrificação ou lubrificação mista será sempre necessária e, na maioria dos casos, é feita com o uso de um óleo mineral fortificado com aditivos apropriados. Pela combinação de um projeto de engenharia correto, materiais adequados e lubrificantes apropriados, será sempre possível minimizar os dois grandes inimigos, atrito e desgaste.